De modo que hoje é preciso dizer um basta nessa situação toda. Principalmente esse pagodeiro, ele tem responsabilidade, ele tem que ser chamado às barras dos tribunais para que assuma, sim, essa paternidade. Ele não tem nem dúvida de que o filho é dele, né? É Quer verdade. dizer, não existiria o porquê vacilar nesse tipo Verdade. de coisa. Né? Hoje nós temos assim, os tribunais têm decidido a questão, o seguinte, o DNA, no caso, deu negativo. O verdadeiro pai, ou seja, é o pagodeiro e não aquele que viveu com a Thalita, não aquele que registrou a criança como se seu filho fosse. Esse registro é dito como, eu diria assim, uma adoção à brasileira. Os tribunais têm entendido, em alguns momentos, Sônia, que se a afetividade ou amor prevalece, não basta o DNA ter dado negativo, não. Tem que ingressar na justiça e há tribunais que prevalecem o que há afetividade. Mas nós percebemos uma coisa muito grave, que é o abandono por parte de ambos. Isso é muito grave. Agora, doutor Beraldo, poderia, digamos assim, o pai de afeto, porque eu tenho uma situação assim, perto, muito semelhante ao caso da Thalita. Ele poderia, o pai de afeto, tirar o nome do registro e cobrar do pai biológico o tempo inteiro em que ele teria sustentado esse filho? Olha, na verdade, nós temos um dispositivo legal, Sônia Abrão, e digo isso porque nós somos monitorados, né? É toda uma questão, o artigo 1601 do Código Civil diz que só o pai que não é o pai legítimo, tem o direito de ingressar na justiça com uma negatória de paternidade para anular o registro de nascimento da criança que está em nome do pai. Exatamente. É uma situação complicada, mas sim, bastante delicada. E pode-se postular posteriormente, Haroldo e Sônia Abrão, danos morais, é evidente. Agora, eu conversando, o que eu senti, conversando ainda há pouco com a Thalita, eu sinto mais sofrimento por parte dessa jovem. Eu sinto mais dignidade por parte de Thalita. E eu sinto ainda que está enganado esse pagodeiro. A Thalita não está atrás do dinheiro dele. A Thalita não está atrás da fama do pagodeiro. A Thalita está atrás da dignidade, da honra, da personalidade do seu próprio filho. Isso é muito importante. Né? Do direito do filho dela. Ela não tenha feito de propósito, ninguém está aqui para julgar o comportamento da gente, enfim. Mas, pelo que eu pude entender, você ficou 4 anos com o pagodeiro, certo, Thalita? Isso. Você ficou. Nesses 4 anos em que você manteve contato, que você teve essa vida com o pagodeiro, me deu a entender, não sei se eu entendi errado, como que o telespectador também viu isso em casa, que você teria ficado em alguns momentos meio que um pouco com o seu o pai de afeto, algumas vezes com o pagodeiro, e essa situação ambígua, vivendo um pouco com o outro, não pode levá-lo a exigir também da justiça como uma espécie de constrangimento, esse pai de afeto, e ele falar, olha... Posso te falar uma coisa? Você não ficou Não nesse foi assim, pula-pula, foi como né? a Sônia falou, foi entre idas e vindas. Eu terminei com o pagodeiro, eu estive com ele, terminei com ele, tanto é porque eu queria muito um filho, muito. Eu estive com ele, terminei com ele porque eu queria um filho, aí fui... Terminei com ele, comecei um outro relacionamento depois de um tempo, tive meu filho mais velho. Aí tive meu filho mais velho, aí passou um ano e meio, isso, passou um ano e meio, foi quando eu reencontrei com ele. Aí reencontrei com ele, continuei um relacionamento com ele, terminei de novo, fiquei um tempo separada. Foi quando eu fiquei com o que registrou meu filho. Fiquei assim, 2, 3 vezes com ele. Aí terminei, aí assim, sempre fui apaixonada por ele. Aí ele veio na minha casa, do nada decidi que iria voltar. Aí voltei, terminei com o que registrou. Terminei não, porque assim, foi
era uma amizade que virou Mas desculpa, mas algo a eu mais. acho que você está falando mais ou menos aquilo que eu perguntei, e eu não sei se eu estou Aí, errado. não foi Você assim, ficou é que eu Como estive você com os perguntou, dois ao parecia mesmo que era tempo. simultâneo, exatamente. Ela está dizendo Entendeu? que não. Não foi com os dois Foi ao mesmo entre tempo. idas e vindas, na Aí, verdade. Quer dizer eu que nesses voltei 4 anos, com para o ficar claro, pagodeiro e nesses continuei 4 com anos ele. que você ficou com o pagodeiro, você não esteve com o pai de afeto do seu filho? Não, eu só no término, quando eu terminei com ele, aí quando eu voltei com ele, eu não tive mais nada com o que pagodeiro. registrou. Ah, com que Olha, registrou Sônia, o isso. que eu quero Entendeu? só, Não passando. tive com os dois ao mesmo tempo em nenhum momento. Isso. Quando eu engravidei, quando foi assim, a última vez que eu tive algo com o pagodeiro, porque a única explicação que eu tenho foi assim. Aí depois de uns 10 dias, 10, 15 dias, foi quando eu voltei com o que registrou. E aí você já Que assim, estava eu já grávida estava do mal, pagodeiro assim, e não eu sabia. já estava grávida sem saber. Não, e o que é mais grave, nós percebemos, eu quero deixar bem claro, que a Thalita não deu o golpe da barriga. Isso acontece por aí entre famosos. Inclusive, os famosos hoje, eu percebo, Sônia Abrão, o que acontece? O pagodeiro começou a procrastinar um direito do próprio filho. O pagodeiro, esse pagodeiro muito famoso, ele fez o quê? Ele falou para a Thalita, espere um pouco, espere um pouco. E o pai, que não é o pai biológico, mas sim afetivo, o pai que não é o pai verdadeiro, ou seja, aquele que reconheceu a criança, ele também a reconheceu imaginando que fosse dele. Que fosse dele. Então houve o que? Um erro dele, um engodo, um vício no seu próprio consentimento. Então ele registrou como se fosse dele e também está amargurado. O Então, relacionamento aquela terminou por conta disso? Porque ele descobriu que o bebê não era dele? Não, a gente continuou. E ele Tanto continuou... é que ele não teve raiva de mim, porque ele viu que eu não fiz de má vontade, não foi assim, na maldade. O próprio ultrassom deu Entendeu? uma diferença E ele de mesmo, semanas. que me ajudou a fazer as contas. Não foi nem eu sozinha, ele me ajudou a fazer as contas, porque é igual eu falei, eu estava transtornada com a gravidez. Não queria mesmo, Não- né? Que fosse de um relacionamento que Nunca já tinha pensei terminado. em tirar igual já o pagodeiro. Quando conheceu meu Sugeriu. filho, falou pra mim, por que você não me contou antes que eu teria te dado dinheiro? Nossa. E ele vem do menino, Ele- 1 ano e e a 3 cara meses, dele. 1 ano e 4 meses, por aí. Ele vem do menino andando pra lá e pra cá e ele me falou isso. Foi quando eu falei, dali já Chega, né? nunca mais eu consegui Nenhum nem olhar afeto direito pra ele. mesmo. Agora, você não acha que essa colocação que você está fazendo, ela não é um pouco comprometedora, doutor Beraldo, que você está dizendo que, de certa forma, o pagodeiro olhou e viu, esse filho é meu, só pela cara. E que o pagodeiro teria feito uma proposta para você tirar o filho? Não, se ela Não. tivesse contado da gravidez, Sim, mas não foge eu muito. teria te dado E não dinheiro. foi tudo no para- mesmo dia. Não foi tudo no mesmo dia. O bebê já No tinha primeiro dia que ele viu meu filho, 1 ano e meio. foi quando ele falou isso. Ele pegou e falou pra mim isso. É. Eu lembro até, eu estava conversando com ele, que foi quando ele veio conhecer o meu filho. Aí ele me falou isso. Eu ainda falei pra ele, você tem coragem de falar um negócio desses com o menino andando aí pra lá e pra cá? Aí tá, aí passou. Aí depois de um tempo, eu sugeri a ele que eu pagaria metade do DNA e ele pagaria outra metade pra gente já resolver logo. Aí ele virou pra mim e falou isso. Que não precisava DNA, falou porque o assim, menino era a cara dele. É um clone, né? Um clone Não foi tudo no parecidíssimo, mesmo né? dia. Essa parte foi o primeiro dia. Quando Depois, ele conheceu o menino, já com 1 ano e meio. Porque ele falou, se depois você ele tivesse já me tinha mais falado, afeto, eu tinha te dado tudo. dinheiro. Acho que foi porque viu ali no susto o primeiro dia, não sei É, que por a que Thalita ele... ficou assustada também, por vários casos, né, Thalita? Foi uma surpresa. Se você tivesse falado, eu te daria um dinheiro. Dinheiro para quê? Ora, não se joga assim, é uma criança, é um fruto de um relacionamento, porque a Thalita sempre foi, nós olhamos pelos seus precedentes, seu trabalho, uma menina, uma moça, humilde, mas honrada. Quer dizer, o pagodeiro tem o dever moral, material e intelectual de embalar essa criança. E não pode desprezar. Infelizmente, eu vejo isso, e não vou generalizar, Sônia Abrão, mesmo porque eu tenho respeito pelo mundo artístico, mas eu vejo que muitos famosos
deixa a criança à mercê ao próprio a Muitos sorte homens, do destino. no geral, Eu independente acho que isso, de inclusive, profissão. isso, Os inclusive, não homens deixa de fazem. ser, viu, Beraldo? Eu tenho, na minha opinião, eu também não consigo entender isso. Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo quem é o pagodeiro. Também estou super curioso. Realmente não sei quem que é. Eu sei. E estou super curioso porque, na minha opinião, paciência, doa quem doer. Eu acho que uma pessoa que quando olha e fala, esse filho é a minha cara, e de repente abandona, eu considero isso um aborto afetivo. Não tenha dúvida. Para mim é um aborto Perfeita a afetivo. sua definição. Hã? Perfeita a sua definição. Sabe, isso porque- mesmo, E né? eu acho que a Sônia Abrão, eu digo sempre, a Sônia Abrão, ela faz um jornalismo sério. E eu acho que, inclusive, em absoluto respeito às normas legais e à lei. Eu acredito que, revelando, sabendo quem é o pagodeiro, ele deveria ter o caráter, a honradez de vir a público, vir no programa da Sônia Abrão e falar: eu faço o DNA voluntariamente. Eu me proponho a uma ação judicial, ao reconhecimento desse próprio filho, desde que se anule aquele registro do pai que não é o pai biológico. Então são duas coisas, vamos deixar muito São, claras para o público em casa. Primeiro, existe quem registrou o menino e descobriu que não era filho dele, e nisso não houve má fé da mãe da criança de jeito nenhum. Exatamente. Aí ele quer tirar o nome dele da criança. Isso precisa ser feito para que o pai biológico, na decisão de assumir a criança, possa registrar, certo? Se não quiser registrar, mas vai ter que pagar pensão. Para pagar a pensão, precisa do DNA, mesmo ele dizendo que não precisa, porque sabe que o filho é dele. Como é que fica essa história? Verdade, Sônia Abrão, é verdade. Inclusive a lei Ou para de pagar a alimentos pensão, você também tem que reconhecer a criança. Tem? É uma condição sine qua non, ou seja, é obrigado a que a justiça, o poder judiciário, ou ao reconhecimento que diga: este é o pai, porque a paternidade tem que estar comprovada, porque aí ele tem o dever legal de pensionar. E até mesmo poderá o pagodeiro responder por uma nova legislação que nós temos, que chama o abandono afetivo. Afetivo, é verdade. Né? Ele poderá responder por isso. E, inclusive, nesse aspecto, eu digo, ele tem que ter a hombridade, a honra de vir em seu programa, perante o público, perante toda a população, e dizer que ele irá fazer, no mínimo, o DNA, participará do DNA para comprovar e regularizar essa situação. Você falou dessa história de abandono afetivo. Se eu não me engano, por exemplo, se a Thalita não quiser processá-lo agora por abandono afetivo, esse garoto, quando ele crescer, ele tem esse direito, não tem? Quer dizer, de qualquer forma, tanto por parte da mãe ou do próprio filho, o pagodeiro está sujeito a isso daqui a um tempo. Porque mesmo que ela não queira, quando o garoto souber de toda a história dele, e se não houver a construção desse laço pai e filho, na verdade, e as possibilidades estão todas aí para que isso aconteça, aí o próprio garoto mais tarde, adolescente, adulto, se ele quiser, ele vai poder fazer esse tipo de coisa. Sabia disso, Thalita? Não sabia. Mas é um Aliás, teve direito um caso dele, na muito verdade. conhecido, rapidamente, Sônia, Tá. do que você acabou de dizer. O pai pagou, Beraldo, a alimentação para o garoto, pagou a escola, mas o pai nunca foi a uma reunião de pais na escola. O pai nunca saiu com o menino no final de semana. Quando o garoto completou 18, 19 anos, o garoto precisou de psicoterapia e o juiz obrigou a esse pai a pagar a psicoterapia, coisa que não tinha nada a ver com a pensão. Então, daqui a pouco você, como psicólogo, conta pra gente como é que pode ficar a cabecinha do seu filho daqui pra frente, como é que você vai ter que lidar com isso, conforme as coisas burocráticas, a papelada, for se resolvendo na verdade, tá? Isso é importante, porque, como disse o Dr. Beraldo, ele teve 2 pais e até agora não teve nenhum efetivamente.